8 de maio de 2013, continuando com o tema concurso de agentes, nessa segunda parte, vamos falar do conceito de autoria, conceito de autor. E devido à extensão da matéria, nós vamos seguir pelos itens aqui, com base no livro do Rogério Greco, para ter uma coerência, para não fazer confusão e para a gente analisar com calma esse conceito de autor, autoria, né? Para depois, no próximo momento, partirmos para a participação. Pois bem, autoria, né? O conceito de autor, ele possui algumas teorias que tratam desse conceito de autor, né? Existe o conceito restrito de autor e o conceito extensivo de autor. Quanto ao conceito restrito de autor, que está ligado diretamente à teoria objetiva, o que fala esse conceito restrito de autor? Que o autor seria somente aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo. Bom, como eu já disse, esse conceito restrito de autor está ligado à teoria objetiva, né, da participação, relacionada à teoria objetiva da participação. Né, e essa teoria objetiva da participação ela tem duas vertentes, que é a teoria objetiva formal e a teoria objetiva material. Bom, vamos fazer um raciocínio. O conceito restrito, o restritivo de autor, está ligado à teoria objetiva de participação, ou seja, e essa teoria objetiva de participação se divide em teoria objetiva formal e teoria objetiva material. Para a teoria objetiva formal, autor é aquele que pratica conduta descrita no núcleo do tipo. E todos os demais que concorreram para essa infração penal, mas que não realizaram a conduta descrita no núcleo do tipo, né, são considerados partícipes. Veja bem, de acordo com essa teoria objetiva formal, só é autor aquele que pratica o núcleo do tipo. Se não praticar o núcleo do tipo, será partícipes. Mas estiver contribuindo, será partícipes. Partícipe. Ou seja, foi lá o agente e matou. Ele executou o núcleo do tipo, o verbo matar. Aquela pessoa que prestou um auxílio material de menor importância, aquela pessoa que instigou, ela não é autora, de acordo com essa teoria objetiva formal. Já a teoria objetiva material está relacionada a uma maior periculosidade da conduta, sendo que distingue o autor e partícipe pela maior contribuição do primeiro na causação do resultado. Essa teoria objetiva ela não goza de muito sucesso entre os doutrinadores porque ela encontrou em séria dificuldade em relação à autoria imediata, porque se a autor é só quem pratica o núcleo, o que fazer no caso de autoria imediata, que vamos falar mais à frente? Não tem como, então é inaplicável essa teoria objetiva da participação, né? Ou seja, esse conceito restritivo de autor não vingou. Bem, lá do outro existe o conceito extensivo de autor. E nesse conceito extensivo de autor não se faz uma distinção entre autores e partícipes. Todos aqueles que de alguma forma colaboram para a prática do fato são considerados autores. Esse conceito extensivo, não, é claro, extensivo, está estendendo. Ele não faz essa divisão entre partícipe e autor. Para essa teoria, todos que participaram são autores e ponto final. Essa teoria esse conceito extensivo de autor está diretamente ligado à teoria subjetiva. E essa teoria subjetiva, em verdade, procura traçar um critério de distinção entre autores e partícipes, valorando o elemento anímico dos agentes. Existe uma vontade de ser autor e uma vontade
de ser partícipe. Ou seja, o autor é aquele que tem a conduta, que é o protagonista da história, e o partícipe é aquele que tem uma participação secundária, acessória. Observa que é meio contraditório, né? O conceito restritivo de autor está ligado a afirmar que não faz distinção entre autores, mas está atrelado à teoria subjetiva, e a teoria subjetiva faz essa distinção entre autores e partícipes. É uma incoerência, mas, segundo Rogério Greco, é isso. Além desse conceito restritivo, esse conceito extensivo de autor, existe também a teoria do domínio do fato, né? A partir de 1939, né, da cátedra de Hans Welzel, que elaborou essa teoria do domínio do fato, né, que é considerada objetivo-subjetiva. Né? Ela é um meio termo entre essa teoria objetiva e essa teoria subjetiva. Ela trabalha com a questão da divisão de tarefas, né? Ou seja, o autor é aquele que tem domínio do fato, né? E essa teoria do domínio do fato, ela tem essa evolução, né, que é a divisão de tarefas, e aí fala-se em domínio funcional do fato, né, e já com base nos trabalhos de Klaus Roxin, né. Então, é importante observar que esse domínio não quer dizer um domínio sobre toda a dinâmica do fato, né. O domínio é sobre a função que é confiada ao agente, ele tem que dominar a sua função dentro da divisão de tarefas estabelecido pelo grupo. Esse é o domínio funcional do fato. Pois bem, coautoria. Falamos de autoria, agora vamos falar de coautoria. Dentro dessa teoria do domínio do fato e dessa divisão de tarefas, percebe que esses coautores são aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão coautores todos que tiveram uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não exigindo que todos sejam executores. Ou seja, nem todos precisam executar um núcleo do tipo, né? Pode ter o homem inteligente do grupo, que é um coautor, tem domínio funcional do fato, mas não pratica o núcleo do tipo, né? O verbo principal, né? Então, essa é uma observação importante quanto à coautoria. Com relação à autoria direta e à autoria indireta, que é outra classificação da autoria, o autor pode ser aquele que executa diretamente a conduta descrita no núcleo do tipo, né? Que é o autor direto, o autor executor, ou seja, autor direto ou autor executor é aquele que executa diretamente a conduta descrita no núcleo do tipo. Lá do outro, né, autor indireto é aquele que se vale de outra pessoa que lhe serve como instrumento para a execução do crime, né? Ele não pratica diretamente, ele utiliza de outra pessoa para praticar o crime, né? O fato. Esse autor mediato, ele pode consumar seu crime da seguinte forma: por erro determinado por terceiro, né? Coação moral irresistível, obediência hierárquica e caso de instrumento impunível em virtude da condição ou qualidade pessoal. Olha, erro determinado por terceiro. Um terceiro, querendo que o outro cometa o crime, determina que essa pessoa cometa o crime. O exemplo que se dá é aquele exemplo médico que queria matar um desafeto e determina que a enfermeira vai lá e aplica a injeção com uma dose de veneno no paciente. Quem executa o núcleo do tipo é a enfermeira, mesmo sem saber, ela não será responsabilizada. Mas o autor mediato é o terceiro que determinou o erro, né? O erro dessa pessoa que não sabia que estava cometendo um homicídio, ou seja, o médico. Então, o médico é o autor mediato. Coação moral irresistível, obediência hierárquica e caso de instrumento impunível. São os outros casos de autoria mediata.
Aí surgem aquelas discussões doutrinárias complicadíssimas que caem em concurso e causam um problema danado. Pergunta-se: autoria imediata e crime de mão própria. Diferenciação. Crime próprio é aquele que só pode ser praticado por determinada pessoa que gosta de condição especial exigida no tipo penal. Já o crime de mão própria é aquele que, embora exigindo qualidades especiais ou condições especiais, vai adiante, né? É preciso que o sujeito ativo expresso no tipo penal pratica conduta pessoalmente, ou seja, no crime de mão própria, além das características, condições exigidas, no crime de mão própria é necessário que o agente pratique pessoalmente o crime, né? Bem, o que se fala sobre isso, né? Os crimes próprios, a possibilidade de autoria imediata nos crimes próprios não parece ter muita dificuldade quanto a isso, né? Aqui temos até na apostila aqui essa divisão: crime próprio, autoria imediata é cabível, mas existe uma corrente que fala que somente é cabível se o autor imediato possuir as mesmas condições pessoais do autor, isso no crime próprio. Já no crime de mão própria, não é cabível autoria imediata. Não é cabível autoria imediata no crime de mão própria, porque o crime de mão própria tem que ser executado pela pessoa que tem as condições pessoais e pessoalmente. Autoria imediata, então, determinar o erro de outro, determinar que outra pessoa cometa um crime de mão própria, realmente é complicado. Apesar que, abrindo um parênteses breve, a coautoria em crime de mão própria, em regra, não é possível. Mas, excepcionalmente, tem aquele caso do coautoria entre o advogado e a testemunha, né, que combinam de mentir e tal. Então, a coautoria tem essa exceção, mas também, em regra, não é possível. Não é cabível a autoria imediata e a coautoria no crime de mão própria. Bom, o outro tema que era a coautoria, né, e crime de mão própria, conforme já dito, né, coautoria e crime de mão própria, em regra, não é admitido. Todavia, excepcionalmente, no caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido, é possível a coautoria no crime de mão própria de falso testemunho quando o advogado e a testemunha combinam, né, mentir, e ocorre o crime de falso testemunho. Então, neste caso, um caso excepcional, é possível. Bom, autor intelectual. Autor intelectual. O homem inteligente do grupo. Conforme a gente já disse anteriormente, esse autor intelectual, ele é sujeito à punição, ele é considerado autor, não partícipe, ele tem um domínio funcional do fato dentro de uma divisão de tarefas e deve ser punido. Zaffaroni e Pierangeli, eles fazem um comentário interessante sobre uma outra classificação de autor, que é o autor de determinação. O autor de determinação é aquele que determina que o agente cometa um crime, só que esse agente ele está em uma condição que não permite a sua punição e por isso não comete um crime na verdade. O exemplo que o Zaffaroni e o Pierangeli dão, que não é dos melhores, é o exemplo daquela mulher que dá sonífero para outra mulher e hipnotiza o amigo, determina que o amigo mantém relação sexual com a pessoa lá que está sob o efeito sonífero, né?
como esse amigo hipnotizado, o hipnotizado, ele não pode ser punido, ele não comete crime porque existe uma causa excludente ali da conduta, né? Que é a hipnose, causa excludente da conduta. Então acaba que ele não comete crime. Se ele não comete crime, não tem como punir essa mulher que hipnotizou e que determinou que ele mantesse relação sexual, não tem como punir ela como autora imediata. Por que não tem como punir ela como autora imediata? Porque não houve crime. Não houve crime. Mas, segundo o Zaffaroni e o Pierangeli, tal situação é inadmissível, porque a pessoa que criou toda essa situação depois não ser absolvida, como se nada tivesse feito, então ela é punida como autora de determinação. Pois bem, coautoria sucessiva é um tema bem interessante também, porque o coautor sucessivo é aquele que ingressa depois que já se iniciaram os atos de execução. E aí, pelo que ele vai responder? Bom, em regra, o coautor sucessivo, né, que é aquele que ingressa depois que já se iniciaram os atos de execução, vai responder pelo crime praticado. Se ele entrou na execução de um roubo, está acontecendo um roubo à mão armada, e aí o agente aderiu a esse roubo, o que vai acontecer? Ele vai responder por roubo, e inclusive ele vai responder pela majorante do uso de arma de fogo, caso ele tenha aderido posteriormente ao início da execução. Todavia, é importante destacar, e o Rogério Greco faz essa observação, que se, por exemplo, durante o roubo ocorreu a morte, né, da pessoa que estava sendo assaltada, ou seja, um latrocínio, e posteriormente à morte a pessoa vai aderir ao crime. Bom, nesse caso é diferente. Nesse caso, o autor vai responder pelo roubo com as majorantes do uso de armas, se for o caso, do concurso de agentes, mas não vai responder pela morte, não vai responder pelo latrocínio. Aqui o Rogério Greco fala o seguinte: quando o coautor sucessivo adere à conduta dos demais, responderá pela infração penal que estiver em andamento, desde que todos os fatos anteriores tenham ingressado na sua esfera de conhecimento, e desde que eles não importem fatos que, por si sós, consistam em infrações mais graves já consumadas, que é o caso do latrocínio. Bom, autoria colateral, autoria incerta e autoria desconhecida. Não vamos confundir isso. Autoria colateral é quando dois agentes, embora convergindo suas condutas para a prática de determinado fato criminoso, não atuam unidos por liame subjetivo. Com a autoria colateral é aquele caso em que o agente A e B se postam em tocaia para matar o C, um não sabe do outro, e quando o C está passando, ambos efetuam o disparo, né? Autoria colateral, um não sabe do outro, e se não ficar apurado o disparo, de qual arma veio o disparo que ceifou a vida da vítima, os dois coautores colaterais responderão por tentativa de homicídio, né? Agora, se for possível identificar de qual arma veio o disparo que ceifou a vida da vítima, um responderá pelo homicídio, né, que estava portando a arma, que obteve êxito no seu ânimos negante, e o outro responderá por tentativa. Percebe-se que é bem diferente no caso de concurso de agentes. Se os dois tivessem conhecimento do outro, né? Se um tivesse conhecimento do outro, independentemente de quem matasse, ambos responderiam pelo homicídio. Essa autoria incerta é como explica a doutrina, né?
que não se conhece precisamente o autor do resultado, né? Voltemos àquele exemplo lá, dois agentes, né, se postam em condições para efetuar os disparos e efetuam os disparos. Um dos disparos é eficiente, mata a vítima, né? Só que não dá para saber de quem que é o disparo, né? Então essa é a autoria incerta. Sabe-se quem praticou as condutas, né? Mas não se conhece o produtor do resultado, que é diferente também da autoria desconhecida, porque na autoria desconhecida, os autores é que são desconhecidos, não pode imputar fatos a qualquer pessoa. Por fim, a autoria de escritório, né, é também desenvolvida pelo Zaffaroni e pelo Pirangeli. Essa autoria é tida como uma forma de autoria imediata, né, que ocorre num Estado que rompeu com a legalidade ou com a organização paraestatal, né, um Estado dentro do Estado, né, ou um caso que pressupõe uma máquina de poder autônoma ou mafiosa, né. No caso, por exemplo, um líder do Comando Vermelho, né, que tem uma máquina de comando sobre seus subordinados e determina a prática de crimes. Ele é autor de escritório, é uma forma de autoria imediata especial, ele responderá pelos crimes praticados como autor imediato por autoria de escritório. Encerra aqui a parte de autoria e posteriormente falar de participação.